Antes de orarmos, feche os olhos por um instante. Respire fundo e sinta, porque hoje Deus quer falar diretamente ao seu coração. Há algo poderoso prestes a acontecer. E se você está ouvindo esta mensagem, não é por acaso. Enquanto muitos buscam aplausos, fama e reconhecimento, Deus escolhe agir em silêncio. Nos lugares onde ninguém olha, nos corações esquecidos, nas almas cansadas. Ele não busca os perfeitos, mas os dispostos. Não procura os santos que se acham sem erro, mas os feridos que ainda acreditam no amor. Jesus sempre esteve entre os rejeitados. Enquanto os religiosos o julgavam, ele se sentava com os pecadores e os chamava de amigos. Porque o amor verdadeiro não se afasta da dor, ele entra nela. E é nesse lugar de quebrantamento que Deus mostra quem ele é. Um pai que não desiste, um salvador que não tem nojo das nossas feridas, um Deus que transforma ruínas em recomeços. Ele não se afasta da tua bagunça, ele se aproxima dela. Ele não te abandona no meio do caos. Ele segura a tua mão e diz: filho, ainda há esperança. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê propósito. Onde o mundo vê vergonha, ele vê redenção. Onde todos viram as costas, ele te chama pelo nome e diz: você é meu. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu creio que Deus ainda me vê. Deus nunca deixou de olhar para você, mesmo quando você achou que ninguém mais se importava. Ele te viu chorando em silêncio, tentando ser forte, quando tudo dentro de você gritava por socorro. E mesmo quando o desânimo tentou te convencer de que era o fim, o Senhor já estava preparando o recomeço. A verdade é que Deus não se assusta com a dor humana. Ele entra nas feridas que o mundo ignora e transforma cicatrizes em testemunhos. Enquanto muitos fogem do sofrimento, ele faz morada onde existe dor, porque é ali que o milagre acontece. Ele vai até os lugares onde o homem jamais pisaria, só para provar que o amor dele não tem limite. Quando Jesus se sentou à mesa com os rejeitados, ele mostrou ao mundo que a graça não depende de perfeição. Ele não veio buscar os que se acham bons demais, mas os que reconhecem que precisam ser curados. Foi por isso que ele disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E talvez seja isso que Deus está te lembrando hoje. Você não precisa estar bem para se aproximar dele. Você só precisa estar disposto a deixar ele te curar. Deus não exige um passado limpo, ele oferece um futuro restaurado. Não pede que você prove o seu valor. Ele te chama de precioso, mesmo quando o mundo duvida de você. O amor de Deus não é um prêmio, é um abrigo. E quem entra nesse abrigo nunca mais é o mesmo. Se você acredita que Deus te escolheu mesmo quando o mundo te rejeitou, escreva nos comentários: eu sou prova do amor de Deus. Nenhum de nós merece o que Deus nos dá, mas ainda assim Ele insiste em nos amar. Não conquistamos sua graça, mas Ele a derrama sobre nós sem medida. Não ganhamos o direito à vida eterna, mas Ele nos oferece esse presente todos os dias, através da cruz. E mesmo quando caímos, sua misericórdia continua sendo suficiente para nos levantar. A cada manhã, Deus renova as esperanças que o mundo tentou apagar. Quando o sol nasce, ele sussurra: eu ainda acredito em você, porque cada novo dia é uma prova viva de que Deus não desistiu. Ele continua acreditando, mesmo quando nós duvidamos de nós mesmos. O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que mesmo se ontem você errou, hoje existe perdão. Mesmo que ontem tenha sido pesado, hoje existe um novo começo. E se o teu coração acordou cansado, saiba, a presença de Deus é descanso para a alma aflita. Não importa o que ficou para trás. O que importa é o que Deus está prestes a fazer agora. Ele não te define pelo passado, mas pelo propósito que colocou em ti. E enquanto muitos te julgam pelo que viram, Deus te valoriza pelo que Ele sabe que você será. Amanhã pode ser incerto, mas a fidelidade de Deus é eterna. E é por isso que a cada amanhecer, Ele te dá a chance de recomeçar, de tentar de novo,
de acreditar outra vez. Se você crê que hoje é um novo começo vindo de Deus, escreva nos comentários: as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. A vida não é feita apenas de vitórias e sorrisos. Ela também é feita de quedas, dores e dias em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer palavra. Mas é justamente nesses momentos que Ele está mais perto. Quando o coração está em pedaços, Ele recolhe cada fragmento e transforma em força. Nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele usa as lágrimas para regar sementes de fé, e das feridas Ele faz nascer sabedoria. As lutas que você enfrenta hoje podem estar moldando o guerreiro que você precisa ser amanhã. E mesmo que a dor pareça sem sentido, saiba, existe um propósito escondido dentro dela. Davi entendeu isso quando disse: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Ele sabia que as dores que o feriram também o aproximaram de Deus. E talvez seja por isso que você está passando por esse processo. Não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está te ensinando a depender mais dEle. A dor é o fogo que purifica. É o vento que empurra para mais perto do Criador. E quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser castigo e se torna um instrumento de transformação. Deus não quer apenas te livrar da tempestade. Ele quer te ensinar a caminhar por cima das ondas, porque é no meio da luta que a fé amadurece e no meio da escuridão que a luz se torna mais visível. Se você está passando por um tempo difícil, mas ainda confia em Deus, escreva nos comentários: mesmo na dor, eu creio no propósito de Deus. Deus não está preocupado em te dar uma vida sem desafios. Ele está interessado em te dar uma fé que suporte qualquer desafio. Ele se importa mais com o que está sendo formado dentro de você do que com o que está acontecendo ao seu redor. Porque é no meio do fogo que o ouro é purificado, e é no meio da luta que o coração se fortalece. A fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, mas quando tudo parece desabar e mesmo assim você continua confiando. Deus não quer apenas te tirar da dor, Ele quer te fazer crescer por meio dela. Cada lágrima que cai é vista por Ele. Cada oração que você faz é ouvida e nada passa despercebido aos olhos do Pai. Ele está moldando sua alma, construindo algo que não se abala com as tempestades. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. E enquanto você luta, Ele te reveste de força para que, quando o milagre chegar, você esteja pronto para recebê-lo. Por isso, não se desespere quando o caminho parecer longo. Cada processo tem um propósito. O tempo de Deus nunca falha. Ele chega no exato momento em que o coração entende que não precisa controlar mais nada. Se você acredita que Deus está te moldando mesmo quando não entende o processo, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu tempo. O Senhor olha para além das aparências. Enquanto o mundo julga pelo que vê, Ele vê o que está escondido no coração. Ele olha para a tua essência, para os sonhos que ainda não nasceram, para a fé que está sendo cultivada em silêncio. E é aí que o verdadeiro valor é encontrado. Muitas vezes nos sentimos pequenos, invisíveis ou sem importância. Mas Deus nos lembra que nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido. Ele conhece cada lágrima, cada esforço, cada oração sussurrada na solidão. E cada um desses momentos Ele transforma em aprendizado e crescimento. Quando Jesus se aproximou dos marginalizados, Ele mostrou que ninguém é descartável. Não importa quão longe você tenha ido ou o quão quebrado se sinta, Ele te chama de seu. O Senhor faz morada nos corações que o recebem, e mesmo aqueles que se sentem indignos são abraçados pelo seu amor. É nesse amor que encontramos coragem para continuar. Mesmo quando sentimos que caímos pela enésima vez, Ele estende a mão. Mesmo quando o medo tenta nos paralisar, Ele sussurra: levanta, eu estou contigo. E é essa presença constante que nos transforma e nos dá a esperança de um futuro maior. Se você sente que Deus te vê mesmo nos momentos em que ninguém mais olha,
Escreva nos comentários: eu sou visto e amado por Deus. A vida é feita de altos e baixos, mas cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Os desafios não aparecem para te derrubar, mas para fortalecer tua fé e te aproximar de Deus. É fácil confiar quando tudo está bem, mas a fé verdadeira se revela quando tudo ao redor parece desmoronar. Deus permite que enfrentemos provações para que aprendamos a depender totalmente dele. Cada dificuldade, cada dor, cada perda é uma lição que prepara o coração para receber bênçãos maiores. Enquanto buscamos conforto, ele nos ensina a resiliência. Enquanto sentimos medo, ele nos mostra coragem. E enquanto passamos por momentos de fraqueza, ele prova que sua força é perfeita quando a nossa falha. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele não veio para os perfeitos, mas para os que reconhecem sua necessidade dele. Não importa quantas vezes você caiu ou se sentiu incapaz, Deus continua te convidando para se levantar. A história de cada vencedor começa com a decisão de não desistir, mesmo quando tudo indica que é impossível. Portanto, nos momentos de provação, segure firme nas promessas do Senhor. Sua fidelidade é maior que qualquer dificuldade. Sua graça é maior que qualquer erro. E seu amor é maior que qualquer dor que você possa enfrentar. Se você acredita que Deus transforma cada dificuldade em vitória, escreva nos comentários: Deus é minha força e meu refúgio. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua agindo nos bastidores da sua vida. Ele transforma o que o inimigo planejou para o mal em algo que glorifica o seu nome. Cada desafio, cada decepção, cada obstáculo, Ele usa para preparar algo maior do que você pode imaginar. Não se engane, o Senhor não te deixa sozinho. Mesmo quando ninguém te entende, Ele te compreende. Mesmo quando você se sente fraco, Ele te dá força. Mesmo quando o caminho é escuro, Ele é a luz que guia cada passo seu. O Deus que entrou na casa de Levi e se sentou com os rejeitados é o mesmo Deus que entra na tua vida hoje. Ele não abandona ninguém. Ele não ignora quem sofre. Ele transforma a dor em propósito, o medo em coragem e a tristeza em alegria. Quando a vida parecer pesada, lembre-se, cada prova tem um propósito. Cada lágrima derramada é vista por Ele e cada oração silenciosa é ouvida. A fé que você constrói no meio da dificuldade se torna uma fortaleza que nada pode destruir. E no final, você perceberá que cada tempestade tinha o objetivo de te levar mais perto de Deus. Se você crê que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê, escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus para mim. Deus não promete que a vida será fácil, mas promete que nunca estará ausente. Ele caminha ao seu lado em cada batalha, em cada noite escura, em cada momento de incerteza. Ele é a âncora da sua fé quando tudo ao redor tenta te derrubar. Quando os desafios parecem grandes demais, Ele prova que seu poder é maior. Quando o medo tenta dominar, Ele sussurra coragem. Quando a desesperança se aproxima, Ele traz esperança. Tudo o que Ele permite em sua vida tem um propósito: te fortalecer, te moldar e te aproximar do seu coração. O Senhor continua fiel, mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos. Ele transforma erros em aprendizado, feridas em força e lágrimas em testemunhos de vitória. Cada amanhecer é um lembrete de que sua misericórdia se renova. E cada novo dia é uma oportunidade de experimentar o seu amor infinito. Lembre-se, ninguém é esquecido por Deus. Ele te chama pelo nome, te ama sem condições e te prepara para viver além das circunstâncias. Quando o inimigo tenta te convencer de que acabou, Deus está trabalhando para te mostrar que isso é apenas o começo da vitória. Se você sente que Deus está te sustentando mesmo nas dificuldades, escreva nos comentários: Deus nunca me abandona. Agora, feche os olhos e sinta a presença de Deus envolvendo sua vida. Ele é o mesmo que entrou na casa de Levi, que abraçou os marginalizados e que transformou lágrimas em alegria.
Ele é o mesmo que caminha ao seu lado hoje, que te levanta quando você cai e que não deixa nenhum desafio ser maior do que o seu amor por você. Tudo que você enfrentou até aqui não foi em vão. Cada luta, cada medo, cada dor serviu para te aproximar do Senhor e fortalecer sua fé. Ele não te prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar contigo em todas elas. Quando você se sente fraco, Ele te fortalece. Quando você se sente sozinho, Ele te acompanha. Quando você sente que não consegue, Ele te carrega. Agora é hora de entregar tudo a Ele. Suas angústias, seus medos, suas dores, seus sonhos e suas esperanças. Deixe que a paz de Deus cubra sua vida, que sua graça renove sua alma e que seu amor transforme seu coração. Ele é seu abrigo, sua força, sua luz e sua salvação. Confie, pois Ele está trabalhando em cada detalhe da sua vida, transformando tudo para o seu bem. Se você sente que Deus está renovando sua vida neste momento, escreva nos comentários: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti.